O outono em Rismond havia chegado com sua solenidade habitual, um manto de folhas douradas cobria as calçadas. E o ar, perfumado de terra úmida, trazia consigo uma promessa de mudanças inevitáveis. Em Windsor Farms, um dos bairros mais respeitados da cidade, Amelia Davidson contempla o nascer do sol do seu escritório no segundo andar da sua elegante casa de colunas brancas. Ainda alheia à tempestade que em breve se desencadearia na sua vida. Com o teclado do laptop sob os dedos e uma xícara de café fumegante ao lado, Amelia organizava mentalmente seu dia de trabalho. Como terapeuta especializada em vítimas de abuso emocional, sua vida girou durante anos em torno da dor dos outros. Da análise meticulosa das rachaduras ocultas em relacionamentos aparentemente perfeitos. O que ele não sabia era que sua própria existência estava desmoronando com a mesma sutileza que tantas vezes vira em seus pacientes. Lucas Davidson, seu marido há 5 anos, apareceu na porta do escritório com seu impecável terno azul escuro e um sorriso no rosto. Ela trouxe uma xícara de café, feito exatamente do jeito que ela gostava, na proporção certa entre café e leite. Sem açúcar, um gesto pequeno mas significativo. Uma corda delicada à qual Amélia ainda se agarrava para sustentar a ilusão do seu casamento. Bom dia, querido, cumprimentou Lucas, colocando a xícara sobre a mesa. Amélia sorriu fracamente. Ela começou a notar certas inconsistências na voz do marido. Pequenas notas falsas que queavam como um instrumento mal afinado. Pequenos gestos que antes a teriam enchido de ternura agora a deixavam com uma incômoda sensação de dúvida. Hoje tenho minha primeira sessão com um novo paciente, comentou, tentando preencher o vazio que sentia crescer entre eles. Uma mulher que sobreviveu a anos de manipulação emocional. Lucas assentiu, mas seus olhos pareciam vagar pelo escritório. Inquietos, como se procurassem uma saída invisível. Você se esforça demais nos problemas dos outros. Ele disse casualmente, embora houvesse um toque de reprovação em sua voz. Talvez você devesse prestar mais atenção à sua própria vida. Amélia ficou em silêncio. Ele sabia que a conversa sobre ter filhos pairava sobre eles como uma tempestade que nenhum deles realmente queria enfrentar. Eles se entreolharam por um momento. Um momento carregado de palavras não ditas. Lucas então se inclinou e beijou-a na bochecha, prometendo voltar mais tarde naquela noite. Após uma suposta reunião com investidores. Da janela do escritório, Amélia observou-o afastar-se no seu Audi preto, cumprimentando brevemente a vizinha Grace Montgomery, que regava as rosas. O olhar de Grace, sábio e perspicaz, encontrou o dele por um momento, como se ela sentisse uma preocupação em Amélia que ela mesma ainda não queria admitir. Naquele dia, Amélia atendeu sua nova paciente, Sarah Wilkins, uma mulher que contou entre lágrimas como seu marido havia construído uma fachada perfeita para o mundo. Enquanto o destruía em particular, cada palavra que Sarah disse foi um eco doloroso que reverberou dentro de Amélia. Ele sempre parecia perfeito na frente de todos, disse Sarah, amassando um guardanapo com as mãos trêmulas. Ninguém suspeitava do que estava acontecendo a portas fechadas. Amélia ouviu, assentindo, sentindo como as peças da sua própria vida começavam a mover-se silenciosamente num quebra-cabeças perturbador. Naquela noite, ao voltar para casa, Amélia percebeu algo estranho. O carro de Lucas estava estacionado em frente a um novo restaurante chique no centro da cidade. E não no escritório onde ele havia dito que teria sua reunião. Seu coração batia forte enquanto ela passava, lutando contra a tentação de parar, de encará-lo ali mesmo. Em casa, encontrou uma mensagem na secretária eletrónica. Desculpe, amor, a reunião foi prorrogada. Não me espere para jantar. Era a voz dele. Sim, mas era desprovida de calor. Como se ele estivesse repetindo um roteiro aprendido. Durante dias, Amélia começou a registar mentalmente as pequenas mudanças, chamadas que eram interrompidas abruptamente quando ela entrava na sala. Reuniões de última hora que se tornavam cada vez mais frequentes. Um novo perfume impregnado nas suas roupas. Pequenos detalhes que se somavam a algo enorme e assustador. Grace, sua vizinha, começou a visitá-la com mais frequência. Não fez perguntas diretas, mas a sua presença foi uma declaração silenciosa de solidariedade. Certa tarde, enquanto tomavam chá na varanda, Grace disse baixinho, às vezes vemos a verdade, mas temos muito medo de admiti-la. Amélia olhou para sua xícara de chá, sentindo o peso daquelas palavras como uma pedra no estômago. A suspeita concretizou-se numa tarde quando, fingindo acaso, Amélia passou pelo restaurante onde vira o carro de Lucas. Da janela, ela o viu sentado em um canto isolado, na frente de uma jovem loira que ria e brincava nervosamente com seus cabelos. O gesto de Lucas ao tocar a mão dela foi íntimo. Íntimo demais para uma reunião de negócios. Amélia não precisava de mais provas. Ainda não, mas ela sabia que seus instintos não a estavam enganando. Em casa, começou a ocultar provas como faria com um paciente, registros de horários, ligações, recibos esquecidos nos bolsos, pequenos vestígios de mentiras. Guardava tudo numa pasta,
A mesma pasta onde arquivava os casos mais difíceis. Desta vez, o caso era a sua própria vida. A gota d'água veio certa manhã. Quando, de sua janela, ela viu Lucas pegar apressadamente um envelope na caixa de correio, olhando em volta nervoso antes de colocá-lo no bolso interno da jaqueta. O gesto furtivo, quase criminoso, gelou-lhe o sangue. Naquela noite, Lucas voltou tarde, cheirando a vinho caro e a um perfume que Amélia não conseguia mais ignorar. Ele fingiu cansaço, contando anedotas de negociações intermináveis. Mas sua história tinha fissuras, inconsistências, lacunas. Amélia ouviu em silêncio, com o coração partido, mas com a mente tranquila. Na manhã seguinte, ele aproveitou o banho de Lucas para checar o celular. Ele sabia a senha, a data do casamento. Uma ironia cruel. Lá ele encontrou o que temia: mensagens. Ligações frequentes para um número desconhecido. MK. Investigando as redes sociais, ela descobriu que MK era Mary Caulfield, uma jovem recepcionista do restaurante onde havia visto Lucas. Mary, 26 anos, universitária, ambiciosa, tudo que é presa fácil para um homem como o marido. Aos poucos as peças vão se encaixando, as ausências, as mentiras, o perfume, todos. Uma noite, depois de um evento de caridade onde Lucas mais uma vez deslumbrou a sociedade de Rismonde com seu charme superficial, Amélia recebeu a confirmação que precisava. Mary, aproximando-se com falsa cortesia, deixou escapar comentários sobre a presença frequente de Lucas no restaurante, disfarçados de conversa fiada, mas carregados de uma verdade venenosa. A fachada perfeita do casamento deles havia rachado. Amélia passou horas naquela noite em seu escritório, revisando os documentos, as ligações, os recibos, cada pequena prova. A psicóloga nela analisava, classificava, organizava. A mulher, por outro lado, chorou silenciosamente. Ele sabia que a verdade finalmente veio à tona. Ele sabia que Lucas não era apenas um trapaceiro, mas algo muito pior, um manipulador, um golpista, e que a sua própria casa, a sua própria vida, tinham sido palco de uma mentira elaborada. Olhando para a fotografia do casamento, pendurada na parede ao lado dos diplomas, Amélia viu pela primeira vez o que antes se recusava a ver: a dureza fria nos olhos de Lucas, disfarçada sob um sorriso perfeito. Com uma serenidade que o surpreendeu, Amélia fechou o caderno. O primeiro passo foi dado. A história de seu despertar havia começado. Nos dias que se seguiram, Amélia Davidson agiu com a precisão e a discrição de alguém que compreendeu o perigo de agir precipitadamente. Ela sabia que Lucas, ou quem quer que ele realmente fosse, não deveria suspeitar que ela havia descoberto sua vida dupla. A experiência como terapeuta lhe ensinou que o maior erro diante de um manipulador era ter pressa. O terreno tinha que ser preparado. Evidências sólidas reunidas. Uma defesa impenetrável construída antes que ele fosse desmascarado. A primeira a oferecer apoio inesperado foi sua vizinha, Grace Montgomery. Uma tarde, enquanto Amélia anotava meticulosamente horários e padrões de comportamento, Grace bateu discretamente à sua porta, com uma caixa de biscoitos caseiros nas mãos. Querido, ela sussurrou assim que Amélia a convidou para entrar. Há algo que você deveria saber. Eles se instalaram na aconchegante sala de estar e Grace, após um momento de hesitação, tirou uma pasta velha da bolsa. Os papéis farfalhavam como folhas secas ao serem desdobrados. Eram recortes de jornais de mais de uma década atrás, com a tinta amarelada pela passagem do tempo. Manchetes que falavam sobre um jovem financista de Boston, Lucas Donovan, implicado em um escândalo de fraude de $1 milhão. O rosto da fotografia, embora mais jovem e com cabelos mais escuros, era inconfundivelmente o do marido. Eu reconheci isso no dia em que você se mudou. Grace admitiu com um suspiro. Mas não tinha provas suficientes. Achei que talvez estivesse errado. Agora eu não sei. Amélia agarrou-se à beira do sofá enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam brutalmente em sua mente. Lucas Davidson era um pseudônimo. Um nome construído sobre cinzas e mentiras. Por que você está me contando agora? Porque eu o vi ontem, disse Grace, com a voz trêmula de indignação, entregando alguns documentos a uma jovem no estacionamento do restaurante Aure. Algo não bateu. Com o coração batendo num ritmo frenético, Amélia tomou a decisão de agir. Se ela quisesse sobreviver àquela tempestade, teria que ser metódica. Eu tive que ser inteligente. Na manhã seguinte, ele se encontrou discretamente com Ethan Brooks em seu escritório. Ethan, seu colega e amigo leal, cumprimentou-a com um olhar preocupado. O que está acontecendo? Amélia, você não parece bem. Amélia hesitou por um momento, dividida entre a necessidade de proteção e a vergonha. Mas finalmente entregou-lhe os recortes de Grace e os registros que ela começara a reunir. Preciso de sua ajuda, ele disse calmamente, e sua discrição absoluta. Ethan folheou os papéis, seu rosto endurecendo à medida que percebia a magnitude da traição. Vamos precisar de algo mais sólido, concluiu. Provas documentais, registros financeiros,
Você tem acesso às contas deles. Eu sei onde ele guarda seus documentos. Respondeu Amélia. E posso fazer uma cópia do seu laptop se você me ajudar. Naquela mesma tarde, enquanto Lucas estava trabalhando, conforme seu hábito recente, Amélia copiou o conteúdo de seu laptop para um disco rígido externo que Esa havia fornecido a ela. Cada clique do mouse era uma facada em sua confiança traída. Entre os arquivos, ele encontrou e-mails com referências suspeitas a investimentos, fundos discricionários e benfeitores. Havia também documentos financeiros incompletos, balanços que não batiam, transferências para contas no exterior. Tudo apontava para um esquema de lavagem de dinheiro cuidadosamente construído sob o pretexto de caridade. Ao mesmo tempo, começou a seguir Lucas. Não pessoalmente, seria muito arriscado, mas através de pequenos gestos de vigilância, observava os seus movimentos. Anotava as matrículas dos carros que encontrava. Registava os seus horários, as suas ausências. Eu não estava sozinho nesta empresa. Grace, com sua rede de contatos na vizinhança, forneceu informações cruciais. Uma noite, Amélia recebeu um telefonema da velha. Eu o vi deixar Aur com aquela jovem, relatou Grace. Eles foram para um motel na periferia. Eles não parecem exatamente assuntos de negócios. O golpe foi brutal, mas não inesperado. Amélia anotou as informações com mão firme. Já não se tratava apenas de uma traição pessoal, havia implicações legais, financeiras e éticas. Certa manhã, ao revisar novamente os registros bancários, ele descobriu algo ainda mais alarmante. Alguns fundos da instituição de caridade para a qual ambos trabalhavam, o Centro de Saúde Mental de Richmond, estavam sendo desviados para contas privadas vinculadas a empresas de fachada. Amélia sentiu o chão sob seus pés rachar. Ele imediatamente se encontrou com Esa, que revisou os documentos com o rigor de um auditor experiente. Isso é sério, concluiu Esa. Se vier à tona, não afetará apenas Lucas. Você pode arrastar todo o centro com você. A angústia de Amélia era palpável. Ele não podia permitir que a causa à qual dedicou a sua vida fosse destruída pela ganância de um impostor. Que opções eu tenho? Primeiro, proteja-se, respondeu Esa. Documente tudo. Então, procure um advogado. E acima de tudo, haja como se não suspeitasse de nada. Se Lucas se sentir encurralado, ele poderá se tornar perigoso. Os dias seguintes foram um exercício de extremo autocontrole. Amélia continuou sua vida como se nada tivesse mudado, sorria em eventos beneficentes. Atendia seus pacientes. Jantava com Lucas fingindo não notar o leve cheiro de perfume barato em suas roupas. Mas por dentro ele estava se preparando para a batalha. Graças às investigações de Ethan e a algumas perguntas discretas de Grace, eles conseguiram identificar Mary Caulfield como amante de Lucas. A jovem, aparentemente inocente, parecia não saber a dimensão da fraude em que estava a ser utilizada. Amélia, com um misto de tristeza e determinação, traçou uma estratégia: aproximar-se de Maria, ganhar a sua confiança e, se possível, obter informações diretas que pudessem servir de prova. A oportunidade surgiu em um evento beneficente de arrecadação de fundos. Mary, vestida de preto, aproximou-se de Amélia com um sorriso hesitante. Senhora Davidson, ouvi muito sobre você, disse ele, estendendo a mão. Amélia segurou-a com firmeza, sentindo a eletricidade da tensão correr entre eles. Espero que tudo que você ouviu seja bom. Ele respondeu, medindo cada palavra. Por alguns minutos, eles conversaram um pouco, mas Amélia, especialista em ler nas entrelinhas, percebeu os olhares nervosos de Mary pela sala. Seu jeito de evitar mencionar Lucas diretamente. Seus dedos brincando compulsivamente com a corrente de seu colar. Havia medo em seus olhos. Na noite seguinte, Amélia recebeu uma ligação anônima em seu telefone pessoal. Uma voz feminina, baixa e apressada. Se quiser saber mais sobre seu marido, passe no estacionamento do Aura amanhã às 8. A ligação foi cortada antes que Amélia pudesse atender. Era uma armadilha em potencial, mas também uma oportunidade que ele não poderia desperdiçar. Com o coração batendo forte nos ouvidos, Amélia chegou ao estacionamento na hora combinada. Das sombras, Mary emergiu, nervosa, olhando por cima do ombro. Não posso ficar muito tempo, disse ele sem preâmbulos. Eu não quero problemas, mas você merece saber. Lucas não é quem diz ser. E não é só você que está enganado. Engane todo mundo. A jovem entregou-lhe um envelope pardo. Aqui estão cópias dos e-mails que ele me enviou. Ele me pediu para organizar reuniões privadas. Que ele mentiu sobre as reservas. Que ele desviou fundos do restaurante para contas no exterior. Antes que Amélia pudesse agradecer, Mary saiu correndo, engolida pela escuridão. Naquela noite, em seu escritório, Amélia abriu o envelope com as mãos trêmulas. Cada folha era uma prova irrefutável da corrupção de Lucas. Cada palavra, mais uma facada em seu coração já dilacerado. Ele ligou para Esa imediatamente. Conseguimos. Ele sussurrou ao telefone. Agora sim, nós temos. Mas no fundo da sua alma,
Amélia sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Porque derrubar um manipulador era um processo lento, perigoso e profundamente doloroso. E ela estava disposta a percorrer todo esse caminho, sem olhar para trás. A informação que Amélia reuniu foi devastadora. O envelope entregue por Mary continha não apenas provas da fraude, mas também provas de que Lucas Davidson, ou mais precisamente Thomas Reynolds, tinha sido o mentor de uma rede criminosa internacional. Com os seus métodos astutos, ele manipulou dezenas de pessoas, roubando-lhes as suas poupanças, destruindo vidas e operando sob o disfarce de instituições de caridade. O seu engano era tão sofisticado que nem mesmo as vítimas conseguiam ver a verdade até que fosse tarde demais. A notícia dos documentos foi como uma bomba relógio. Amélia sabia que não podia esperar mais, nem dar mais tempo a Lucas para cobrir seus rastros. Chegou a hora de agir. O primeiro passo foi entrar em contato com as autoridades. Mas Amélia não queria confiar apenas na polícia local. Ele sabia que Lucas tinha conexões poderosas e qualquer movimento errado poderia alertá-lo. Ele decidiu recorrer a um contato de confiança na unidade de crimes financeiros, o detetive Morris, que investigava casos semelhantes no passado. Naquela tarde, Amélia encontrou Morris em seu escritório. Seus olhos se encontraram e Amélia não pode deixar de notar a tensão no rosto do detetive. Ele sabia que o que iria dizer a ela mudaria as coisas para sempre. Eu tenho a prova, Morris. Tudo o que você precisa para desmantelar Lucas e sua rede, disse Amélia, com uma firmeza que a surpreendeu. Morris assentiu, reconhecendo a gravidade da situação. Este não é apenas um caso de fraude. O que temos aqui é uma rede criminosa que opera há anos. Ele não é apenas um golpista, Lucas lavou dinheiro, manipulou organizações e deixou vítimas por todo o país. Esta história é muito maior do que pensávamos, respondeu o detetive, com o rosto sombrio. Amélia deu-lhe as provas, e-mails de Lucas, registros financeiros, testemunhos de Mary e provas das transações ilícitas. Morris olhou para cada um dos documentos. O alcance da rede criminosa ficava mais claro a cada página que lia. Isso não será fácil, Amélia. Teremos que envolver autoridades federais. A rede deles abrange vários estados e também pode haver laços internacionais, disse Morris. Após um longo silêncio, Amélia assentiu. Ele sabia que a batalha seria difícil. Mas o que mais o preocupava não era o processo judicial, nem a investigação. O que realmente o preocupou foi a reação de Lucas. Ele sabia que se Lucas suspeitasse que algo estava acontecendo, ele fugiria sem deixar rastros e o caso desmoronaria. O próximo passo foi arriscado. Amélia não só precisava reunir mais provas, mas também obter a confissão de Lucas. Algo que parecia quase impossível dadas as circunstâncias. Uma noite, enquanto Lucas ainda não tinha retornado de suas intermináveis reuniões de negócios, Amélia sentou-se em frente ao seu laptop e começou a traçar um plano detalhado para o confronto final. Eu sabia que não conseguiria fazer isso sozinho, ele precisava de mais alguém para estar presente. Alguém que pudesse testemunhar. Alguém que o pressionasse a falar. Essa era a única pessoa em quem eu podia confiar essa tarefa. Ela se encontrou com ele no dia seguinte em seu escritório. Ambos sabiam que havia chegado a hora de agir. Você tem certeza disso? Ezra perguntou. Sua expressão séria. Este é um passo irreversível. Amélia, se Lucas descobrir, você não só perderá seu marido, mas poderá perder mais do que isso. Amélia respirou fundo e olhou pela janela. O vento de outono moveu as folhas caídas do jardim. Ela sentiu como se ela mesma tivesse sido arrastada pela mesma tempestade. A dúvida não tinha mais lugar em seu coração. Eu não posso deixá-lo continuar fazendo isso. Ezra, ele não só me traiu, como destruiu muitas vidas. Se não enfrentarmos isso agora, poderá continuar a exterminar mais pessoas. E não posso mais ficar parada, respondeu Amélia, com resolução na voz. O plano estava pronto. Amélia contatou a polícia e providenciou para que esperassem a chegada de Lucas naquela noite. Enquanto isso, ela e Ezra montariam uma armadilha. Um cenário em que Lucas ficaria preso sem ter como escapar. Tinha que ser perfeito ou tudo desmoronaria. Quando Lucas voltou para casa naquela noite, tudo parecia normal. Ele entrou como sempre, cumprimentando Amélia com um sorriso frio e distante. O perfume dela, o mesmo que ele odiava agora, encheu a sala. Amélia lutou para manter a calma enquanto observava ir até o bar para se servir de uma bebida. Como foi a reunião? Ela perguntou, com uma curiosa indiferença em seu tom. Sua pergunta foi direta, mas leve o suficiente para que ele não suspeitasse de nada. Lucas deixou-se levar pela sua própria versão dos acontecimentos. Contou-lhe sobre novas oportunidades de negócios, sobre reuniões com investidores, sobre como tudo parecia estar indo perfeitamente. Mas nas palavras dele, Amélia percebeu o tom de mentira. A dissonância que ela começou a notar nos últimos dias. Amélia, o que há de errado? Lucas perguntou, percebendo o silêncio dela. Você está mais quieto que o normal. Amélia olhou-o nos olhos e, naquele momento,
O medo que sentia há tanto tempo transformou-se em algo completamente diferente, raiva. Ela olhou para ele não com tristeza nem com pena, mas com fria determinação. Lucas, ou melhor, Thomas, você não pode mais mentir para mim. Eu sei tudo o que você fez. Eu sei o que você é, e desta vez você não vai escapar. Disse Amélia, suas palavras caindo como martelos. O rosto de Lucas empalideceu. Pela primeira vez em muitos anos. Amélia viu algo que nunca tinha visto nele antes: medo. Nos seus olhos brilhava a mesma desconfiança que há tanto tempo semeava. Tentou reagir, dar uma resposta evasiva, mas Amélia não permitiu. Naquele momento, a polícia invadiu a casa. Os agentes, seguindo o plano que Amélia havia coordenado com Morris, prenderam-no diante de seus olhos. É o fim, Lucas. É hora de você enfrentar as consequências. Disse Amélia em voz baixa, mas cheia de poder. A prisão de Lucas foi apenas o começo. Nas semanas seguintes, a polícia desmantelou a rede criminosa que ele havia construído. Uma rede de fraudes financeiras que operava em vários estados. As vítimas começaram a emergir das sombras. Pessoas que, como Amélia, tinham sido enganadas pela sua fachada perfeita. E a história de Lucas, ou melhor, de Thomas Reynolds, finalmente veio à tona. Mas a batalha jurídica estava longe de terminar. A pesquisa continuou e novas descobertas surgiram todos os dias. Enquanto isso, Amélia observava tudo com um misto de alívio e tristeza. Ele sabia que o caminho para a justiça seria longo. Mas também sabia que, no final, a sua vida e a vida de tantas outras pessoas começariam a sarar. A prisão de Lucas foi o primeiro passo para a redenção. Mas para Amélia, a verdadeira vitória foi saber que finalmente encontrou a sua força. E não só para enfrentar Lucas, mas para reconstruir sua vida. A prisão de Lucas foi apenas o começo de um longo processo de reconstrução para Amélia. Os primeiros dias após a prisão foram um misto de emoções contraditórias: alívio, raiva, tristeza e, acima de tudo, sensação de vazio. O homem que fora seu marido, o homem em quem confiara durante tanto tempo, já não existia na sua vida. Ou melhor, existia numa versão completamente distorcida da realidade. Agora, só restava a verdade: Lucas não era quem dizia ser. Ele era um impostor, um manipulador, um fraudador. Amélia passou os primeiros dias numa espécie de estado de choque. Perante a magnitude do que tinha vivido. Tudo o que ele considerava normal. Cada pequeno gesto do seu dia a dia. Era mentira. A dor era profunda. Mas havia também algo mais, uma centelha de determinação que estava adormecida há anos. A mulher que sobreviveu a tanta manipulação finalmente se sentiu pronta para assumir o controle de sua vida. A primeira decisão que tomou foi encerrar o seu consultório em Richmond e concentrar-se em algo maior, um projeto que não fosse apenas para ela, mas para todas as pessoas que, como ela, foram vítimas de manipuladores financeiros. Durante anos, trabalhei como psicoterapeuta ajudando pessoas que sofreram abusos emocionais e psicológicos. Mas esta nova causa era pessoal. Ele queria usar sua experiência para ajudar aqueles que haviam sido vítimas de fraude financeira. Algo que agora sentia profundamente. Nos dias que se seguiram à detenção, Amélia reuniu-se com uma equipa de advogados e consultores financeiros para discutir a criação de uma instituição de caridade destinada a apoiar vítimas de fraude financeira. Eu sabia que era uma tarefa difícil, mas estava determinado. A fundação não só ajudaria as vítimas a recuperar a sua estabilidade financeira, mas também ofereceria apoio psicológico, aconselhamento jurídico e educação sobre como prevenir futuras fraudes. Seu primeiro passo foi criar um fundo de ajuda. Ele precisava do apoio de pessoas que compartilhassem sua visão, que entendessem o alcance do que ele estava tentando alcançar. Para isso, ele organizou um jantar para arrecadar fundos em um elegante salão em Richmond. A noite foi um sucesso retumbante, não só pela quantidade de dinheiro arrecadado, mas pela forma como a história de Amélia tocou o coração dos presentes. No meio do jantar, Amélia subiu ao palco para fazer um discurso. Ele sabia que este seria um momento crucial para dar a conhecer a sua visão. Para mostrar que, apesar da tragédia, tinha encontrado um propósito na dor. Com o olhar firme e o coração cheio de uma determinação que só os sobreviventes de grandes provações podem compreender. Ele começou a falar. Há um ano, minha vida estava destruída. Ela acreditava que tinha um lar, um marido que amava, uma vida estável, mas tudo isso era uma fachada. Hoje, não estou aqui apenas para partilhar a minha história, mas para começar um novo capítulo, que ajudará todos aqueles que, como eu, foram vítimas de fraude e manipulação financeira. Sua voz ressoou fortemente ao contar como havia descoberto a verdade sobre Lucas. Como sua vida havia sido transformada ao enfrentar a realidade. Por mais dolorosa que fosse. Mas em vez de cair no desespero, Amélia encontrou uma maneira de dar sentido a tudo o que aconteceu, ajudar outras pessoas a superar a mesma coisa que ela havia vivido. A resposta foi esmagadora. Empresários locais, amigos e conhecidos do seu falecido marido,
incluindo alguns que tinham sido colaboradores no seu antigo emprego. Comprometeram-se a doar uma parte significativa dos seus rendimentos à nova fundação. Não foi apenas um sucesso financeiro, mas também um sucesso emocional. Amélia sentiu o apoio da comunidade, de quem entendeu a importância da causa e acreditou no propósito que nasceu da sua dor. Nas semanas seguintes, a base tomou forma. Amélia contratou uma equipe de psicólogos, advogados e especialistas financeiros que compartilharam sua visão de ajudar vítimas de fraudes. O centro começou a oferecer terapia de grupo para aqueles que foram afetados por manipuladores e golpistas, proporcionando um espaço seguro para compartilhar experiências e encontrar conforto na companhia de outras pessoas. Além disso, começaram a organizar seminários e workshops educativos sobre como reconhecer os sinais de fraude financeira e como se proteger de manipuladores. Mas nem tudo foi fácil. À medida que a fundação crescia, também crescia a atenção da mídia. Amélia começou a receber mensagens de pessoas de todo o país que queriam partilhar as suas histórias, que queriam fazer parte de algo maior. Embora o apoio tenha sido esmagador, também surgiram críticas. Algumas vozes nos meios de comunicação social mostraram-se cépticas quanto à possibilidade de uma vítima de fraude poder realmente ajudar outras vítimas a sair da sua situação. Outros questionaram sua capacidade de liderar uma organização tão grande, dada a sua experiência anterior como psicoterapeuta. Amélia não se intimidou. Eu sabia que a crítica era uma parte inevitável do processo e que o trabalho que eu fazia tinha um valor muito mais profundo do que qualquer julgamento superficial. Com o apoio de sua equipe e de sua rede de pessoas que confiavam nela, ela começou a organizar eventos em todo o país. Em todas as cidades onde organizou conferências. A resposta foi a mesma: as pessoas queriam ouvir. Queriam aprender e, acima de tudo, queriam curar. Enquanto isso, em sua vida pessoal, Amélia começava a encontrar paz. Ele havia passado por tantas fases de dor e confusão que finalmente a serenidade estava se instalando em seu coração. As lembranças de Lucas, de seu casamento, não lhe causavam mais a dor lancinante que costumavam causar. Ela deixou de ser vítima para se tornar uma mulher fortalecida pela verdade e pela justiça. Um dia, depois de uma conferência em Washington, Amélia recebeu uma carta que mudaria tudo. Era uma carta de Lucas. Mesmo estando na prisão, ele ainda tentou manipulá-la de lá. Em sua carta, ele pediu perdão a ela. Garantiu que tudo o que havia feito foi por amor a ela e que, se lhe desse uma segunda chance, poderia corrigir seus erros. Amélia olhou a carta com atenção, com um misto de descrença e tristeza. Eu sabia que havia chegado a hora de fechá-lo permanentemente. Em resposta, ele escreveu uma carta breve, mas contundente. Lucas, o que você fez comigo é imperdoável. Mas o que mais me dói não é só a mentira, mas o dano que você causou a tanta gente. Não sou mais a mulher que você foi capaz de manipular. E não haverá segunda chance. Ele enviou a carta e então, com uma sensação de alívio, levantou-se e foi dar um passeio no parque próximo. O vento de outono acariciava seu rosto enquanto ele observava as folhas caírem das árvores. Como se a própria natureza celebrasse sua libertação. A fundação continuou a crescer e Amélia estava começando a escrever um livro sobre sua experiência. Sua mensagem era clara, por mais profunda que seja a dor. Sempre há uma maneira de encontrar um novo caminho. E embora as cicatrizes do passado nunca desaparecessem completamente, cada passo em frente a tornava ainda mais forte. Amélia já não era vítima da sua própria história. Ele transformou seu sofrimento em força e esperança para os outros e, nesse processo, encontrou uma paz que nunca imaginou alcançar. A primavera em Rismond chegou com um ar fresco e promissor. No parque as flores começavam a desabrochar e com elas Amélia sentiu que a sua vida também voltava a florescer. Com um sorriso sereno, ele se preparou para o próximo capítulo. Um capítulo cheio de possibilidades, de cura e de um futuro brilhante que ainda estava por ser escrito. O verão havia chegado a Rismond, trazendo consigo um calor renovado que se refletiu na vida de Amélia. A fundação continuou a crescer, atingindo novos patamares, enquanto ela também estava numa fase de renascimento pessoal. Ele passou meses ajudando outras vítimas de fraude financeira, ouvindo suas histórias de desespero e desconfiança. Cada testemunho, cada rosto que se aproximava em busca de conforto, tornou-se um espelho do seu próprio sofrimento. Mas foi também um lembrete do que poderia ser alcançado após a tempestade. À medida que o caso Lucas Davidson avançava nos tribunais, Amélia manteve-se concentrada no seu trabalho. Ele começou a escrever um livro sobre sua experiência, não apenas para compartilhar sua história, mas também para educar aqueles que ainda caíam nas garras dos manipuladores. O projeto deu-lhe um propósito, uma sensação de encerramento que ele não imaginava que encontraria tão cedo. O julgamento de Luke estava chegando ao fim. Durante meses, os promotores apresentaram provas convincentes, desde documentos bancários até depoimentos de suas vítimas. A teia de enganos que ele teceu ao longo dos anos estava sendo desmantelada pedaço por pedaço.
O que começou como uma pequena fraude financeira tornou-se um dos maiores e mais complexos golpes da história americana recente. A justiça estava próxima e Amélia sabia que a condenação de Lucas marcaria o fim de um capítulo sombrio em sua vida. À medida que se aproximava o dia da sentença, Amélia estava no seu escritório, lendo uma carta do seu advogado. Lucas havia oferecido uma última proposta: cooperar com as autoridades para implicar mais pessoas de sua rede em troca de uma redução em sua pena. Mas Amélia, que tanto sofreu com as suas mentiras e manipulações, não hesitou nem por um segundo em rejeitá-lo. Ele sabia que a única maneira de enfrentar verdadeiramente as consequências de suas ações era garantir que não houvesse espaço para mais enganos. Na manhã anterior ao julgamento final, Amélia acordou com uma sensação estranha, como se algo grande estivesse para acontecer. Ele olhou pela janela de sua casa, observando a primeira luz do dia quebrar a escuridão. O horizonte estava tingido de tons de laranja e dourado e, por um momento, ele se permitiu pensar que, assim como o amanhecer, sua vida também começara a surgir das sombras. Naquela manhã, Amélia compareceu ao tribunal com determinação renovada. Ela sabia que Lucas finalmente conseguiria o que merecia. Mas o que realmente a preocupava era como todo esse processo poderia afetar a fundação. O que aconteceria com o seu trabalho se a mídia tomasse conhecimento da história? O que aconteceria se as vítimas de Lucas, que encontraram apoio na fundação, voltassem a se sentir vulneráveis após uma sentença que não parecia suficiente? Mas quando entrou na sala do tribunal e viu os outros envolvidos, viu outra coisa. Ele viu as vítimas de Lucas. Todas aquelas pessoas que ele manipulou. Agora unidas. Eles, como ela, não eram mais os mesmos. Tinham passado por sofrimento e dor. Mas agora, tal como Amélia, enfrentavam a realidade com nova força. Eles sabiam que a justiça era o primeiro passo, mas que a verdadeira redenção vinha do seu próprio processo de cura. O julgamento foi longo e tenso. Mas finalmente chegou o momento da sentença. A sala do tribunal estava cheia de testemunhas e jornalistas. Todos aguardando a palavra da juíza Margaret Solway. Lucas, ou melhor, Thomas Reynolds, ficou ali, não mais com a arrogância de antes, mas com um olhar de derrota. Como um homem que sabia que sua hora havia chegado. O juiz Solway pronunciou a sentença com voz firme. O réu, Thomas Reynolds, também conhecido como Lucas Davidson, foi considerado culpado de fraude financeira, lavagem de dinheiro e manipulação de inúmeras vítimas. Este tribunal considerou todas as provas apresentadas e a magnitude dos danos causados. É condenado a uma pena de prisão de 25 anos sem possibilidade de redução. Amélia ouviu cada palavra com um misto de alívio e justiça. Ele sabia que, embora a sentença não pudesse restaurar o que havia perdido, seria o encerramento de uma longa agonia. Mas a verdadeira vitória para ela não foi a condenação de Lucas. A vitória foi poder olhar para frente, sabendo que agora poderia viver em paz. Nos dias que se seguiram, Amélia seguiu em frente com a sua vida. A fundação continuou a crescer e, a cada dia que passava, aproximava-se do objetivo de ajudar milhares de pessoas que, como ela, haviam caído nas redes de um manipulador. O que começou como um projeto pessoal, uma forma de lidar com a própria dor, tornou-se agora uma rede de apoio que deu esperança a todos aqueles que ainda sofrem em silêncio. Na gala anual da fundação, Amélia subiu ao palco para fazer um discurso. Desta vez, sem o peso do passado, sem as cicatrizes que ainda a acompanhavam, ela conseguiu falar com voz forte e clara. Hoje estamos aqui não só para lembrar o que superamos, mas para celebrar o que construímos juntos. Cada um de vocês, cada vítima que passou por esse processo, demonstrou uma força incrível. Você é a verdadeira razão da existência da fundação. E é por vocês que continuaremos lutando, ajudando e criando um futuro onde não haja lugar para manipuladores e golpistas. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Mas desta vez não eram lágrimas de dor. Foram lágrimas de gratidão pela jornada que fiz, pelas pessoas que conheci e pela vida que tinha agora. Os aplausos do público foram ensurdecedores e, naquele momento, Amélia soube que tudo o que havia perdido havia recuperado 1000 vezes mais: paz interior, dignidade e propósito. Pouco depois daquela noite, Amélia recebeu um telefonema do seu advogado. Houve notícias sobre dinheiro recuperado da rede criminosa de Lucas. A fundação receberia uma parte significativa dos fundos roubados, permitindo-lhe expandir ainda mais os seus programas de ajuda. Amélia sorriu ao desligar, pensando que a justiça não só tinha sido restaurada, mas também inaugurava um novo começo. Nos anos seguintes, a fundação tornou-se uma das maiores do país na sua área, ajudando milhares de vítimas de fraudes financeiras. Amélia, por sua vez, continuou a trabalhar como psicoterapeuta, mas também dedicou grande parte do seu tempo a dar palestras e educar o público sobre como reconhecer os manipuladores e proteger-se deles. A vida seguiu em frente. E embora as memórias do seu passado não tenham desaparecido completamente,
Amélia sabia que tinha encontrado uma forma de enfrentar as sombras e, o mais importante, de iluminar o caminho para os outros. Com um sorriso calmo e o coração cheio de esperança, Amélia caminhou pelas ruas de Richmond, sentindo o ar fresco do outono acariciar seu rosto, sabendo que no final a verdade e a justiça sempre prevalecerão.